Olá, eu sou o René e hoje nós vamos falar sobre a primeira lei de Ohm e fazer algumas atividades utilizando o simulador. Como a gente sabe, a primeira lei de Ohm, ela afirma que a corrente elétrica que atravessa um dispositivo qualquer, ela é sempre diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada a esse dispositivo. Imagine um aparelho submetido a uma diferença de potencial em que flui uma corrente elétrica de intensidade I. Caso o gráfico da diferença de potencial e da corrente seja retilíneo, a resistência do dispositivo vai ser independente da variação da diferença de potencial, e assim esse equipamento será reconhecido como ôhmico. Hoje, com a ajuda desse simulador, a gente vai verificar a validade das proporções matemáticas descritas na primeira lei de Ohm. Para isso, a gente vai começar com nossos equipamentos. A gente tem aqui 2 amperímetros, um para verificar a corrente no local específico e outra para ser ligada em série com um equipamento. No nosso caso, a gente vai usar como uma resistência uma lâmpada. E aqui nós temos um voltímetro para medir a tensão, no caso a diferença de potencial entre os terminais do nosso circuito. Então vamos começar. A parte inicial do nosso circuito será composta de uma bateria, especificamente uma bateria de 9 volts que tem uma resistência desprezível para o nosso caso. Agora, vamos adicionar um fio. Aqui na lista de materiais, a gente pode pegar o fio e ir montando o circuito como a gente achar melhor. Vamos encaixar os fios nos terminais da bateria. De modo a fazer um circuito. Agora, nós vamos ligar a nossa lâmpada. Perfeito. Assim que nós concluímos o circuito, a lâmpada imediatamente acende. Aqui, para valores nominais, a nossa lâmpada ela possui uma resistência de 10 ohms. Como vocês podem ver, assim que a corrente começa a fluir, a animação mostra a direção pela qual os elétrons vão. No nosso caso, mudando para uma outra simbologia, nós podemos ver que os elétrons eles fluem da parte positiva da bateria para a parte negativa da bateria. Porém, nós temos também uma outra forma de ver a corrente, que é a forma convencional, que acontece o contrário. Os elétrons saem da parte positiva, dando a volta no circuito e voltando para a placa negativa. Bom, agora, para testar as equivalências matemáticas, nós sabemos que, para a primeira lei de Ohm, a diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Então, que tal a gente verificar o comportamento do nosso circuito quando nós mudamos os componentes dele? Primeiramente, vamos medir a tensão nos terminais da bateria. Nós temos aqui que realmente a nossa tensão é de 9 volts. Agora, vamos ligar o amperímetro em corrente com a nossa lâmpada. Aqui nós podemos clicar no terminal e fazer uma separação do fio para a gente poder encaixar o nosso amperímetro. Então vejam só, assim que nós ligamos o nosso amperímetro, ele demonstra uma corrente de 0,9 ampere. Agora vamos fazer uma matemática rápida. Nós sabemos que a diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Aqui nós temos uma corrente de 0,9 ampere e a resistência da nossa lâmpada é de 10 ohms. Então, realmente, se nós multiplicarmos 0,9 por 10,
nós vamos ter o valor da nossa bateria. 0,9 vezes 10 é igual a 9. Agora, será que a corrente é a mesma em todos os pontos do circuito? Vamos verificar aqui com o nosso amperímetro pontual. Aparentemente, sim. O nosso circuito ele tem uma corrente constante através de todo o seu percurso, devido ao fato de que o nosso circuito é um circuito ômico. Ou seja, a razão entre voltagem, corrente e resistência, ela vai ser sempre uma constante. Agora, o que será que acontece se nós colocarmos uma outra bateria no nosso sistema? Será que a corrente vai diminuir? Será que ela vai aumentar? A nossa resistência vai continuar fixa, devido a gente não estar inserindo nada com o valor de resistência. Mas vamos ligar outra bateria em série com a nossa primeira bateria. Inicialmente, assim que fazemos a ligação, a gente consegue perceber que a velocidade dos elétrons se movendo aumentou. Então, alguma coisa deve ter variado. Vamos começar vendo a diferença de potencial entre os terminais. Ó, como a gente pode ver, já teve uma mudança. A tensão duplicou. A gente colocou duas baterias e a tensão nos terminais duplicou. Somando o valor das duas baterias, 9 volts mais 9 volts, igual a 18 volts. Agora, vamos verificar a corrente? A corrente também duplicou, o que mostra que a corrente ela vai ser diretamente proporcional à diferença de potencial. E como podemos ver, a corrente ela continua a mesma em todo o nosso circuito. Agora, e se nós variarmos os valores de resistência? Vamos imaginar que a gente vai colocar um resistor também de 10 ohms em série com a lâmpada. Vocês percebem que a velocidade da corrente diminuiu? Vamos medir de novo a resistência nos terminais. Perdão, a tensão. A tensão continua a mesma, 18 volts. Porém, a gente consegue ver no nosso amperímetro que a corrente caiu pela metade assim que a gente dobrou o valor de resistência no nosso circuito. O que quer dizer que a corrente ela é inversamente proporcional à resistência. Então, esse foi o nossa aula sobre primeira lei de Ohm com o nosso simulador. Tenha um bom dia e muito obrigado.